de tinta para não secar o desenho e depois passar nas outras. A ideia partiu de uma inquietude, né, de uma vontade de fazer algo diferente. No primeiro ano do curso, assim, eu, por influência da minha irmã, já em casa, eu já tinha a ideia de que o curso era um curso difícil, de que o curso era um curso muito biológico, muito voltado para a questão mecânica. E ela já discutia com ela questões de que era preciso ir mais além da questão biológica. Então eu já estava meio que preparado para isso, né? Quando eu entrei, assim, já tinha uma ideia. E não foi diferente a minha vivência quando começou tudo. Então, ver aquela inquietude de, tipo, olhar aquela questão mecânica e querer fazer alguma coisa diferente. A Liga de Educação e Saúde, como o nome já diz, é uma liga acadêmica, né? Então foi formada por estudantes do primeiro e segundo ano, né? Há 4 anos atrás, né? Cujos membros que estão até hoje são a Maiara e o Arnildo, né? E foi criada numa necessidade que os estudantes viram, acho que talvez pela relação médica, né? Por ter um maior contato com as pessoas, né? Fora do contexto de tratamento de doenças, né? Para tentar entender melhor essa questão da pessoa com o seu cuidado da saúde, a relação dela com o seu cuidado da saúde, e numa tentativa de entender melhor o que era educação em saúde, com o que se lidava na educação em saúde. E aí a gente não estava muito contente, pelo menos esse foi o princípio, assim, com, por exemplo, a adesão dos pacientes ao tratamento, com o tratamento que os médicos estavam dando para esses pacientes, a gente não estava muito feliz. E isso essa insatisfação foi virando um motor para a gente desenvolver alguma ação, assim. A gente chegou assim, se reunimos nós, chegando à conclusão que a gente queria fazer algo que fosse na comunidade conversar e não fosse impositivo, que fosse conversar com a comunidade sobre sobre o que era saúde, sobre o que eles entendiam, como é que era. E isso foi o primeiro mote, assim. Na Liga, porque foi uma visão totalmente nova do que eu tinha, assim, sabe? E era uma época que foi o meu chão, assim, sabe? Uma das coisas que sedimentou, assim, sabe? Que eu tava precisando muito. E essa visão, esse contato com a comunidade, pra mim não tem nem palavras. Olha, pra mim tem sido bastante importante para mim, né, para as pessoas que estão participando, né, porque são novos conhecimentos que a gente está adquirindo, né, que além do artesanato que a gente faz, eu acho que quando chegou na parte da saúde, eu acho que foi bastante importante, que era uma coisa que a gente nunca nem tinha parado para pensar, né, sobre saúde, né, e tem sido muito boa, porque no fundo além de saber, de conhecer outras coisas que a gente não conhecia, a gente tem mais esse convívio com mais pessoas, né? Novas amizades, novos assuntos, né? E termina se envolvendo, se tornando, né? Como se fosse mais um elo do grupo de artesãs, né? Agora eu junto com a Liga de Educação e Saúde. A Liga para nós aqui foi
Foi muito bom porque a gente, né, não sabia de nada, não tinha noção de nada, né? Aí a partir do momento que vocês começaram a vir aí, para nós a gente teve mais informação, perdeu um pouco mais desse outro lado, né, das doenças que a gente tinha nem sabia. O médico sem aquela visão apenas estrita do ambulatório, né? Porque o ambulatório nada mais é que uma extensão da vida da pessoa, né? A pessoa, na verdade, o ambulatório são 10 minutos de uma vida inteira, então, né? A vida inteira que a pessoa passa ali, ela em 10 minutos não consegue transferir toda a vida dela, né? Então, o estudante de medicina só vai conseguir estar por conta da forma que as pessoas lidam, sem ser a sua própria forma, né? Porque o estudante, ele usa o próprio contexto de vida como comparativo para os pacientes. Mas no momento que ele consegue conhecer mais o modo de vida das pessoas diferentes do seu modo de vida, né? Ele consegue experienciar e entender melhor essa pessoa dentro de um contexto clínico, dentro de um contexto até de educação de saúde mesmo, de atendimento ao público, enfim. Muda muito isso, né? Então vão ser médicos bem diferenciados mesmo e que vão poder trazer esse conceito para outros médicos também. Quando a gente chega no primeiro ano, a gente pensa assim, seu João chegou para consulta. No final do último ano da medicina tem gente que chega, chegou o paciente alcoólatra, chegou o paciente com câncer. Eu acho que isso não é certo. E por isso que eu continuo na liga, porque ela ajuda sempre o paciente como um todo. E eu acho que a gente acaba tendo um olhar diferente. A gente acaba não vendo realmente aquela coisa como aquela coisa assim que a gente pensa, fulano veio aqui porque tá sentindo uma dor e você meio que só vendo aquela pessoa, o coração que tá doendo, a pressão que tá alta e às vezes você não para assim pra analisar talvez assim o que possa estar influenciando na saúde daquela pessoa, no estilo de vida daquela pessoa, assim. Eu acho que isso é importante assim para você, acho que para você poder ser até um profissional mais completo, para você poder enxergar um paciente assim como um todo. No primeiro ano eu não participava da liga, daí eu queria entrar em alguma coisa assim que eu via que estava faltando alguma coisa na minha formação, assim, só que na sala de aula não tinha tudo que eu queria depois, que eu queria aprender para fazer tipo a medicina que eu penso. Eu acho que faz parte. E é uma riqueza muito grande de coisas que não estão incluídas na formação, né? Na formação acadêmica normal do currículo, assim. A gente fica muito centrado nas nossas vidas aqui e dentro do hospital e no paciente que a gente conversa agora e depois não sabe mais quem é. E a gente não tem isso, assim, de criar um vínculo mais tempo, de construir fora da comunidade. E a gente adquire muito conhecimento que a gente vai usar depois dentro do hospital. E que se a gente não fosse pra lá, a gente não teria, sabe? Talvez. Eu acho que foi muito interessante, eu não tinha tido uma experiência assim na faculdade, foi uma coisa muito positiva para mim, uma série de coisas positivas esse ano. Eu acho que fecha com uma visão totalmente nova da faculdade, que vocês me ofereceram, experiências novas, assuntos novos, coisas que eu não tinha nem ideia que estavam sendo discutidas. Como nós estamos num curso de medicina, não adianta nós ficar apenas na parte teórica, no estudo, estudar para as provas. Nós temos que sair um pouco para fora, no caso, conhecer as comunidades. Então, fico muito feliz assim, de saber que os estudantes de medicina têm capacidade de fazer tanta coisa assim, em prol da comunicação com o outro, do entendimento do outro, né? E que, se devidamente estimulados, devidamente instigados, vão atrás e fazem muito melhor do que se colocam nos textos. Né? Eu acho que no primeiro momento, né, principalmente quando eu estava no primeiro ano, que daí o ambiente universitário, né, na medicina, o primeiro ano ele é bem teórico, né, então é a sala de aula, você tem aula ali na sala de aula, tirando relação médica, né, são algumas matérias, mas as outras 9 é na sala de aula, né. Então quando você vai para a comunidade, você acaba se deparando com um tipo de conhecimento, um tipo de problematização, que ele é muito diferente daquela dentro do ambiente universitário, né? Então, no ambiente universitário, todas as respostas estão no livro, as cobranças são feitas através de provas e tudo mais, né?
E aí na comunidade não, a questão da problematização ela é muito mais baseada em experiências, né? É o dia a dia. E aí no segundo ano você começa a ver, pelo menos pra mim, né, que foi também o meu segundo ano de liga, no segundo e no terceiro ano, eu comecei a ver que assim, falar que a comunidade é um ambiente não acadêmico e falar que tem um ambiente acadêmico é um dualismo que eu acho que não existe, né? Na prática, o ambiente acadêmico ele é a comunidade e a comunidade é o ambiente acadêmico. Né? Essas paredes que a gente vê, né? Sair do ambiente acadêmico e ir para a comunidade, sair da comunidade e ir para o ambiente acadêmico. Isso é meio ilusório, né? É que eu vou dizer assim, desenhem o coração do jeito que vocês acham que é e onde que ele fica, e mais ou menos o tamanho, nesse corpo aqui. Aí depois eu vou falar assim, desenhem o fígado do jeito que vocês acham que é, do tamanho que é e tal, e daí vocês desenham aqui. Pensem que não tem aqui os seios, ou aqui do outro lado tem um homem, que é como se estivesse abrindo o corpo aqui. Isso por que a gente vai fazer isso? Pra gente ver onde cada um acha que é. E daí depois a gente vai pegar esses desenhos e vai discutir. A gente trouxe um modelo anatômico, de verdade, um boneco para mostrar para vocês, todo mundo vai poder pegar na mão, mexer e tal. E eu acho que vai ser bem legal a gente poder trocar assim, eu acho que é aqui, e daí depois descobrir onde é, como é que é, como é que é. Mais gordinho aqui no pescoço. Mas é o Léo Marinho, pode ser, Ju. Então é Ju. A gente sentou e fez a primeira reunião com o Tarso. Aí o Tarso viu nós super empolgados, assim, querendo ir pra comunidade, não sei o quê. E a nossa cabeça era que tinha que ir. A gente escolheu no grupo do EJA, porque a gente desenvolveu o trabalho antes no CAIC. Daí o Tarso disse, não, vamos devagar. Que nós tava querendo, semana que vem já chegar no CAIC, assim. Eu disse, não, vamos passar alguns textos, vamos entender, vamos falar um pouco mais sobre educação e tal. A gente fez daí nessa primeira reunião. Na primeira reunião a gente já meio que definiu o nome da liga, que ia ser Liga de Educação e Saúde. Depois se transformou em Liga de Educação em Saúde. Mas daí nessa primeira reunião que a gente meio que delineou, assim. Daí ele disse, não, semana que vem a gente se reúne de novo e discute o texto. Daí foi 1 mês de preparação. Em agosto, setembro de 2010, a gente foi para as primeiras reuniões práticas no EJA do CAIC, que é o Grupo de Atenção de Jovens e Adultos. Precisar, botando um pouco do que está na teoria, na prática, né? A gente começou lendo alguns textos de Paulo Freire, do Eymar, enfim, Maria Amélia, enfim, vários autores que trabalham na parte de educação em saúde, na área médica. Assim, eu vejo as reuniões teóricas fundamentais, né? Eu acho que sem elas não seria possível desenvolver o projeto. Por quê? A gente chega de casa, ou chega a nossa naturalidade, assim, a gente chega com uma ideia formada, né? E eu acho que uma ideia de ajudar o outro, assim, num auxílio, numa questão mais vertical. A gente chega, toda a nossa cultura de educação, né, é uma educação bancária, né, é uma educação vertical. A gente foi na escola, no cursinho, sempre dificilmente se vê horizontalidade dentro dessa educação. E se a gente quiser trabalhar realmente de uma forma diferente, a gente precisa horizontalizar, né? E eu acho que daí aí vem um pouco da teoria, né, de buscar um pouco daqueles que vieram antes da gente, né, daqueles que pensaram coisas antes da gente, de como fazer, de como mudar, né, de buscar na teoria uma forma de rever o nosso mundo, né.
E a parte legal, que é bem legal das reuniões teóricas, é isso de a gente estudar e ler coisas que a gente não leria se não fosse a liga. Porque são coisas que não caem em provas e que a gente é totalmente diferente do resto das coisas. E que se não fosse a liga a gente não estudaria, não leria. E daí, principalmente os textos e as discussões que a gente tem tido, assim, tem me ajudado a superar, de certa forma, esse confronto, assim, né? Tipo, o meu confrontamento interno, assim, com as coisas que eu vejo acontecer quando estou lá na enfermaria e tudo mais. E, eu não sei, a LES continua sendo o cantinho, como a Thais falou, que a gente tem para respirar, assim, né? Então, eu acho que uma das coisas foram os textos, né, que são textos, assim, que eu acho que dentro da universidade, por outro caminho, eu não teria chegado até esses textos. Então, além do que eu aprendi com esses textos, eu comecei a saber que tinha muito mais coisas que eu não sabia, né? Então, acho que eu aprendi um pouquinho mais da minha ignorância quanto a isso. Então, abriu um leque muito grande de certas fontes, né, de experiências ou de livros que hoje eu tenho curiosidade de ler, alguns eu já li, outros não, mas que de outra forma eu nem saberia que existem, né? Como várias pessoas dentro da universidade não sabem que eles existem. É a questão ali da troca de opiniões mesmo, porque às vezes você chega com determinadas opiniões e você ouve a opinião do colega sobre aquilo, assim, e você escuta muita coisa assim que você nunca nem parou pra pensar. E eu acho que é mais essa troca de conhecimento mesmo. Essa troca de ponto de vista não é bem conhecimento, é de ponto de vista mesmo. E assim, a primeira reunião é sem dúvida a que a gente mais fala, né? A que mais já tem muitos relatos escritos, muitas coisas, né? Que foi a gente chegou lá todo perdido e de repente se viu bombardeado por um monte por uma agressividade, né? Que a gente entende que é natural, assim. Mas que a gente conseguiu contornar por cima, assim, né? Eu acho que essa história já é bem falada. Então a primeira experiência foi dentro do CAIC, né, numa escola de ensino de jovens e adultos. Foi bem interessante, assim, foi uma primeira experiência deles também com a relação de grupo, com uma população de mais difícil contato, né, pessoas que tinham uma visão ruim do médico, né. Essa reunião pra mim é muito, 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 muito marcante, assim, porque a gente tava cheio de vontade, chegou lá, a gente acendia o fósforo, assim, e ia se apresentando uma dinâmica, né, nos apresentamos, foi tudo ótimo. Aí daí a gente fez 3 perguntas em papel pardo, né, que era o que é saúde, daí o que é saúde foi tranquilo de responder, eles colocaram vacina, a gente construiu um conceito coletivo conjunto com a comunidade. Aí a segunda pergunta foi, por que eu não vou ao médico? E aí nessa pergunta a comunidade se rebelou, assim, nós alunos do primeiro ano e tal. E eles ficaram muito revoltados, assim, começaram a falar, porque eu fui levar minha irmã no médico e eu cheguei lá, fiquei esperando um tempão no pronto-socorro e os médicos estavam tomando um café e não me atenderam. E deram vários exemplos, assim, que pra que eu vou ir no médico se os médicos nem me olham na cara? E como, acho que era uma das... Depois eu consegui, pelo menos, amadurecer e entender que foi o primeiro momento que eles tiveram voz e que eles decidiram atacar a gente. E foram várias perguntas e eles disseram, vocês só fazem medicina porque querem dinheiro e não sei o que. E nós, pessoas do primeiro ano que estavam saindo totalmente daquele conceito da faculdade e querendo ir lá na comunidade e eles atacando um monte, dizendo que a gente só queria estar lá porque queria dinheiro. Daí eles perguntaram, daí eu que estava coordenando aquela reunião, e eles perguntaram assim, por que bem ríspido assim, por que vocês escolheram fazer medicina? E daí eu falei, porque eu gosto de gente, porque eu quero cuidar de gente. E daí ele disse, bom, então tá, mas foi bem difícil, assim, essa primeira reunião. Aí o Tarso fez algumas intervenções, daí a gente acabou conversando sobre várias coisas, sobre salário, sobre diversas coisas para tentar chegar
no momento de paz, assim. A gente começou na Liga, trabalhando com um grupo de educação de jovens e adultos, em 2010. Em 2011 a gente continuou com um grupo de jovens e adultos, mas a gente adicionou a gente começou a fazer uma prática no CAIC da FURG. A gente começou a fazer uma prática com os adolescentes também, na questão da educação sexual e tal. Aí depois a gente no terceiro ano, por causa da greve e outros motivos, a gente teve que fazer um break e acabou desmontando, assim, desestruturando o nosso grupo do EJA. E como as aulas iam continuar quando não ia mais ter aula na escola, a gente acabou desvinculando com a escola, não deu mais certo. E a gente acabou migrando para outros dois grupos, assim, o grupo da Barra, que a gente continua até hoje, e o grupo do Asilo, que são a formatação da Liga de Educação e Saúde hoje, assim. Então, foi assim que a gente foi se estruturando com o tempo, assim. O engraçado é que todo ano é um ano novo, é um ano diferente, são experiências diferentes, são alunos diferentes que estão na Liga, a comunidade, são novidades sempre, assim. Então, não é um grupo estático, não é um projeto estático, é um projeto que está sempre crescendo, assim, que está sempre mudando. Então, acho que isso que é o legal sobre a Liga de Educação e Saúde. Né, o que ao longo de todos esses anos só me deixa mais claro que é uma colcha de retalhos, porque no primeiro ano a Liga tinha um enfoque, no segundo ano ela tinha um enfoque diferente, totalmente diferente. No terceiro ano ela era uma outra coisa, e agora nesse quarto ano é totalmente diferente também. Cada ano ela se renova com as pessoas que estão ali, sabe? Não existe uma linha, não, vai ser assim, 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 independente de quem tá ali, não. A Liga realmente é construída por aqueles que a compõem. Chegava lá, tava um idoso em cada canto, um não conversava com o outro, mas todos queriam conversar com a gente, assim. E aí, o pessoal que tava tentando organizar o grupo dos asilos, de uma hora para outra, queria já começar com reuniões, atividades práticas de saúde e tal. E os idosos não estavam prontos para isso, eles mal conseguiam conversar entre si, assim, e queriam mais contar suas histórias do que ouvir o que a gente tinha para falar, o que a gente pensava que tinha para falar. Então, o asilo nós começamos a ir lá faz um ano, né? Eu acompanhei desde o momento em que a gente entrou em contato com o asilo, falamos com o assistente social lá, até agora, né? Até a última reunião, que foi sexta passada, faz 3 dias atrás. No começo era bem difícil, né? O grupo dos senhores asilados é bem diferente da Barra, né? Então são pessoas que estão muitas vezes acamadas, que nós vamos lá, né? E eles não saem daquele ambiente do asilo, e são pessoas mais idosas, né? O que foi bem difícil para mim, principalmente porque eu não tive muito contato com meus avós e tal. Essa foi uma das dificuldades, né? A idade deles é uma idade bem diferente da gente, eles vivenciam problemas, né? Diferentes, acham soluções para esses problemas diferentes também. No começo a gente pensou em desistir das atividades, porque não deu muito certo, a gente sempre propunha dinâmicas que não iam muito bem, não acontecia o que a gente esperava e tudo mais. Mas aí no final a gente foi vendo, né, que era um grupo legal de se trabalhar, não como a gente pensava antes, mas que tinha que criar vínculo. A gente ficou um ano só criando vínculo. Esse ano na LES foi especial para mim porque eu consegui enxergar que o que a gente faz tem resultado. Especialmente nos últimos dias, nas últimas semanas lá no asilo,
que eu senti o que é vínculo, o que a gente discute aqui, que foi até o que motivou meu texto pro livro. E isso para mim foi incrível. Eu consegui ver que tudo que a gente discute aqui realmente tem uma efetividade. Mas, assim, no asilo, né? Eu acho que principalmente em questões de comunicação, né? De comunicação interpessoal. Então, por exemplo, né? Eu comecei a aprender o valor do silêncio, né? Então, nem sempre você precisa falar alguma coisa para ajudar a pessoa ou para conversar com alguém, você não precisa falar, né? Às vezes o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. É uma coisa meio clichê, mas que funciona de verdade, né? Por exemplo, nem sempre quando a pessoa está chorando, falar alguma coisa vai ajudá-la, né? Às vezes só encostar nela ou não fazer nada, né? Ou dar o tempo dela também, né? Se ela pedir para você sair porque ela quer pensar, você sai porque ela quer pensar, né? Também eu comecei a aprender a ser muito paciente, que eu acho que quando você está numa conversa é muito importante, né? Então, o médico quase nunca respeita aquele primeiro minuto do paciente, né? Que está descrito nos livros, porque ele fica muito agitado e ele quer falar e ele quer dar logo a solução, né? Então, você começa a aprender a ser um pouco menos paciente, a ser menos arrogante. Às vezes a universidade nos deixa um pouquinho arrogantes, né? E daí quando você vai para o asilo com pessoas que tiveram muito mais experiências que você, então você aprende a escutar mais, a ser um pouquinho menos arrogante, né? Ver pessoas que conheceram coisas que você nunca viu. Que aprendeu, os extensionistas da Liga tiveram que aprender muito sobre escutar ou praticar o silêncio no grupo dos idosos, assim. E foi uma coisa que agregou muito e foi muito difícil, assim. E muitas vezes ainda quem entra hoje no grupo dos idosos acha isso muito difícil, assim. O fato de ser menos intervencionista, mas tá lá para escutar. E isso acaba se refletindo depois numa resposta dos idosos. É uma intervenção, mas é uma intervenção silenciosa, assim, uma intervenção de escuta. E isso é uma habilidade que é muito boa você poder ter a oportunidade de desenvolver, assim, dentro da sua faculdade, dentro do seu curso na área da saúde. Não, eu tava pensando aqui em dizer que esse ano foi muito melhor no asilo do que ano passado. Mas acho que não é muito bom falar isso, porque ano passado foi muito legal de um jeito diferente. Nós tivemos problemas diferentes, então esse ano a gente teve problema com as práticas e tal. Mas assim, é muito incrível olhar como eu entrei no asilo ano passado, no começo, no final, como eu entrei esse ano no começo e como eu entro, amanhã eu vou lá, né? Como eu vou entrar amanhã. Então, também, duas experiências totalmente diferentes, né? Do asilo também teve uma outra novidade, que era a novidade de que vamos fazer um grupo para ensinar o que é aos idosos, né? Na verdade, se deu por conta que não, que na verdade os idosos a situação era bem diferente, eram pessoas que não tinham muita coisa mais para aprender, eles tinham mais que trocar, tinham muitas experiências de vida, então a gente tinha muito mais que escutar do que levar alguma coisa, né? E aí, o que eu acho é que o fato de nós irmos lá conversar com eles e de sermos pessoas mais novas que eles é uma contribuição não só para o pessoal que está lá dentro, como para nós também. Então, acho que para mim, por exemplo, tanto aquela situação que eu vivenciei de alguém chorando na minha frente, quanto poder conversar com alguém que passou por experiências que eu, por conta da idade que eu tenho, não pude passar, né, foi um crescimento muito grande para mim. E eu acho que também eu posso trazer um pouquinho, né, dessa energia de estar novo, né, para eles. Isso talvez tenha dado uma contribuição positiva. Sem contar que conversar, né, na terceira idade já está descrito que a conversa ela melhora a capacidade cognitiva e tudo mais, né? É um exercício mental muito grande conversar. E lá dentro eles não conversam muito entre si. Então quando a gente vai lá conversar com eles acabam não só conversando com a gente, mas pegando gosto pela conversa e conversando entre eles. A gente forma rodas de conversa, né? Foi a primeira coisa que a gente conseguiu fazer. Então acho que esse fato de aumentar a interação lá dentro do asilo foi uma das grandes conquistas assim, que nós conseguimos. O que mais me marcou no grupo do asilo não foi nenhuma experiência em si com os idosos, mas sim a experiência com o pessoal, com os nossos colegas, né? A gente da Liga, assim. A forma como eles não desistiram, né? A forma como eles mantiveram a garra, mantiveram a vontade de ir lá embora,
muitas vezes eles saíssem realmente arrasados de lá, assim, saíssem muito mal. Eles mantiveram a vontade, não, esse grupo tem que sair, acreditaram realmente, sabe? E depois conseguiram colher frutos muito, muito bonitos, né? Ele falou assim, que ele e tipo, os idosos estavam ali, a gente se reunia ali, tipo, a gente ia lá pra aprender com eles iam aprender com a gente, mas daí eu falei, o senhor acha que a gente tá no mesmo barco, assim, a gente é a mesma coisa? Ele, eu acho que sim, a gente aprende junto, eu aprendo com vocês, vocês têm alguns conhecimentos, eu tenho outro. Da Barra ensaiando. É legal. Chegamos para o de Isso não valoriza, tá? Foi, né? O primeiro contato, né, que foi com a Maiara, né, a chegada dela no meio do tumulto, que nós estávamos naquela encomenda e fiquemos de dar a resposta e aí combinamos para outra semana, né, Maiara? Daí a gente veio aí visitar veio, vocês. eu ainda disse, eu vou atender vocês, mas vou estar meio atrapalhada, né? Não vou poder atender com atenção, né? Na questão da Barra também, né? Então, se observou a experiência local, se observou a experiência das artesãs no seu trabalho e aí, a partir daí, tentar formar um grupo. Então... É muito bom morar aqui. É um lugar tranquilo, principalmente lá onde eu moro, né? Lá onde eu moro, eu durmo até com as portas abertas. Agora, aqui pra cima já não tá mais a mesma coisa, não. Pra cá já é diferente. Lá é muito bom, meu marido é pescador, meus filhos são todos pescadores, né? Vive no mar, aí só fica eu e a minha guria. A Barra é uma coisa assim que hoje dá muita alegria, assim, pensar no grupo da Barra, né? É um grupo que é pequeno, né? Que tem a Suzy, a Leda e a Celina, assim, e o Beto, o enfermeiro da unidade, que participam mais fielmente do grupo, assim, não... Se for pensar, a gente não tá fazendo uma política para 100 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, né? Porque às vezes as pessoas pensam em realmente números, né? Vamos fazer as coisas a gente tá fazendo para 4 pessoas, né? Que estão realmente aproveitando, mas o que elas cresceram. Eu acho assim que o que eu me surpreende mais é que as reuniões da Barra, geralmente quando nós íamos assim, apesar de não ser assim, o nosso local de reunião, apesar de não estar tão cheio de pessoas da comunidade, mas era uma coisa assim que estimulava muito a gente, porque é incrível como eles têm muito conhecimento para passar pra gente, mesmo a gente é estudante de medicina, cursando nível superior, mas a pessoa de uma realidade totalmente diferente, mas é incrível assim como eles sabem muito e até eu diria assim, o poder que eles têm e que às vezes eles não sabem que tem. Muda assim, muda bastante, né? Porque até mesmo a gente consegue também tá passando com o que a gente está aprendendo com vocês, a gente também tá passando esse conhecimento para outras pessoas, né? Como a gente convida muitas pessoas para participarem, para vir. Então, isso é bacana, porque a gente sente a mudança até em vocês, porque vocês também terminam aprendendo, né? Sobre conhecimento,
sobre o grupo da Barra lá mesmo, que tem me levado a um outro ramo, sobre o que é medicina, sobre quais as especialidades querer ou não. Isso daí tem me ajudado muito. Eu me sinto à vontade, porque como eu já falei uma vez, meu interesse era planta e saúde. E sem querer eu me envolvo também em negócio de saúde, eu sei que planta é boa, que alimenta melhor, é isso aí que eu gosto. A história do início, né? Porque no início estava muito difícil. Foi uma coisa que tinha muita resistência. Né? Elas estavam com um pedido grande, estavam atarefadas e nunca tinha horário, sempre era difícil. E a gente também não desistiu, né? Manteve firme lá de seguir. Chegou no primeiro contato que a gente teve, né? Que foi com a Mayara, né? Que a Mayara chegou e nós estávamos trabalhando aqui numa encomenda, decidindo, né? Dos artesanatos aqui. Então, quando ela chegou assim, para nós foi uma surpresa quando ela veio falar, por que não falar um pouquinho de saúde, né? Eu digo, para nós seria interessante, mas no momento a gente está bastante atrapalhada aqui com as encomendas, não vou conseguir te atender agora direito, mas talvez agora na próxima terça-feira a gente vai estar se reunindo aqui, né? Mas vamos estar trabalhando. Aí pode trazer mais um pessoal, o grupo, que ela disse que também tinha um grupo, que ia trazer um pouco dos integrantes do grupo para vir conhecer o nosso trabalho, né? E falar mais sobre saúde, né? Eu fui lá na série depois de fazer o artesanato com elas, e aí ontem eu levei algumas coisas que eu tinha feito, né? E elas ficaram muito emocionadas, assim, a Sus quase chorou, e aí ela falou, tipo, quando ela viu que ela ensinou alguma coisa pra gente, a gente tava dando retorno, sabe? E ela ficou super feliz, e aí ela agradeceu a Mayara por ter continuado, porque no começo, quando a Mayara começou a ir lá, elas estavam cheias de encomenda. E aí elas falaram que não tinham tempo, que elas iam receber a gente, mas teve uma resistência. E a Mayara insistiu, sabe? Nada de vocês, assim, pra gente também é gratificante, entendeu? Saber ainda, pra mim mesmo, assim, a mim me emociona de vocês tão jovens e ter vontade, assim, sabe, de querer de mudar o mundo, entendeu? Saber que não é uma caminhada da gente sozinha, né? Que vocês também têm outras expectativas de vida que não é só o que a gente vê, como é que se diz, é só o ganhar, é o quanto a gente vai aprender, o quanto a gente vai, né, repassar. Então é bem legal quando a gente, assim, dessa maneira, assim, né, que eu entendo que cada vez que um jovem se aproxima de mim, ele vem com algum assunto, assim, como é que eu vou te dizer, assim, de progredir, de querer fazer alguma coisa, eu gosto, assim, de estar sempre incentivando que não desista, vão em frente. Tem, como é que se diz, milhões de pedras no caminho, mas essas pedras, quando a gente tem vontade, elas vão se tornando esponja e a gente vai passando, né? Então, para mim, isso é o mais gratificante de tudo, assim. E obrigado por ter insistido também. O mais para isso, simpatia e o carinho, assim, que a gente sente por vocês. Assim, tudo que eu aprendi, né, de conjunto, que ela tá ali, ela não tá ali só para falar que falta remédio, que tal doença é isso. Ela tá ali para tudo, né, assim, para comentar coisas do dia a dia da gente, como foi o dia, né. Então eu acho que ela é solidária, mais família, né? Família, que é justamente isso que diz a palavra união, né? Que é unir, né, as pessoas. Então eu acho que a Liga, ela é né, solidária, ela abraça isso tudo, ela abraça o SUS, ela abraça todos os, como é que se diz, todas as partes pequenas que às vezes deixam de ser ouvidas, né? Que são o que é mais importante. É eu, é tu, é o próximo, é quem está ali do lado, é o vizinho. Não precisa nem ser saúde, assim, a gente já tem um carinho muito grande, uma amizade, assim.
uma coisa é a teoria, outra coisa é vir aqui pra prática e ver as coisas acontecer, poder dividir. Tinha gente que vai passar, sabe? E aqui a gente vai deixar uma coisa com certeza legal. É, justamente, uma coisa que não vai ficar assim, tipo, só aqui, assim. Isso amadurece muito a cabeça da gente. Assim, começa a pensar nas coisas de uma maneira diferente. Aqui, ó. Você queria me lutear? Tem que olhar ela assim ou tem que olhar ela assim? Assim, ó, como se fosse assim, ó. Isso, como se fosse você. Mas é assim, cada direita, vou botar É, a mão isso. quando virar, tá certo. Tá. Deixa eu ver meu coração. Eu vou botar no lado errado. Bastante importante, né, para nós, esse conhecimento que até então a gente nem tinha parado para pensar sobre isso, que a gente tinha direitos que a gente não sabia na área da saúde, né. Sim, eu acredito que a autonomia que as senhoras da Barra, as artesãs de lá têm conseguido, é alguma coisa que dá uma gratificação para o nosso serviço, né, para o nosso trabalho. Tanto a gente aprende com eles, quanto eles aprendem com a gente. Eu era muito só para mim, eu tinha vergonha de dizer as coisas, de falar. E agora não, eu já não sou tão bichinho no mato assim. É isso que eu acho que eu mudei. Porque às vezes eu converso muito com meu filho, aí eu digo assim, filho, às vezes tinha reunião, eu ia, mas procurava ficar lá escondidinho, que ninguém me olhasse, que ninguém falasse comigo. Para mim, ficou muito, né? Eu era um bicho de mato. Eu não falava com ninguém, até hoje falo muito pouco, mas em vista do que eu era, né? A convivência com vocês melhorou mais. Aprendi a não ter medo das pessoas, de conviver com as pessoas. Eu tinha medo, tinha muita vergonha também, né? Ainda tem um pouquinho, mas dá. Legal, e quando a gente vê, acho que quando a gente fez a reunião sobre o SUS e a gente explicou a estrutura do SUS e os direitos que né, foi uma reunião que nós decidimos juntos e que elas principalmente se interessaram por conversar, e quando a gente foi lá e conversou sobre os direitos. Agora já é mais assim, que eu sei que como é que eu vou te dizer assim, que o SUS está, como é que se diz assim, trabalha para que não haja desigualdade no tratamento das pessoas, seja lá quem for, quem tem, na época como era o NPS, né, agora não é mais. Para quem tem ou não tenha convênio, isso já não faz diferença, né? Nessa aproximação mais assim, né? E que realmente, que quando eu for buscar o socorro ali, que algumas coisas eu posso estar exigindo, né? Pedindo para que eu tenha esse atendimento, se eu não for bem tratada, né? Bem tratada. Eu acho que é impossível, todo mundo quer tratar todo mundo bem, mas às vezes acontece, né? De tu chegar e não conseguir um atendimento. Eu acho que esse ano foi bem diferente, assim, a gente conseguiu essa questão da unidade de saúde lá na Barra, foi uma coisa que eu não sei se algum projeto na universidade já teve tanta repercussão assim na vida de algumas milhares de pessoas, né? A diferença para mim. Inclusive até no posto, né? Depois daquela vez que vocês foram lá, aí começaram alertaram eles, aí eles correram para fazer alguma coisa pela Barra, porque antes ninguém se mexia para nada. Agora vão nas casas, tem cursos de artesanato, tudo isso foi baseado por vocês. Vocês deram o primeiro passo. Eles podem até dizer que foram eles, mas não foi. E as noções dela, de, por exemplo, de saúde, de direitos, e agora, sabe? E que foi uma coisa construída junto mesmo. Entende? A gente vê que que foi construído junto e que ela tipo, cresceu muito, sabe? E que a gente cresceu muito vendo também a força dela. Mas mudou porque a gente simplesmente a gente sabia que era o SUS, tá? Que tu ia ali consultar. A única coisa que eu tinha mais ou menos entendimento, que ele era para aproximar as pessoas.
mas muitas coisas que estão ali escritas, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, eu acho que mudou totalmente, é uma visão completamente diferente do que a gente tinha, né? Quando a gente começou o grupo o grupo da Liga lá na Barra, eu me lembro que a gente começou falando sobre o que era posto de saúde, como eram as unidades de saúde, como é que era um sistema diferente do que eles tinham. Aí depois, ao longo, eles mais ou menos ficaram interessados no como era aquilo. E no final, hoje tem quase a unidade da Barra, saúde e família. Eu acho que esse foi uma grande coisa que a gente conseguiu esse ano. Com que elas tinham acesso e o que era direito. E daí nós falamos do conselho local e na hora elas abraçaram assim a ideia e foram levando adiante. Aos poucos a gente foi conseguindo organizar a criação do conselho local. Das reuniões que eu espero, eu espero das reuniões que a gente consiga cada vez mais trazer mais temas, que a gente consiga trazer mais pessoas, né? Para que se envolvam mais pessoas, né? E que assim, que a gente consiga dar o primeiro passo no nosso conselho de saúde, né, da nossa comunidade, né? Olha, esse é o príncipe que nasceu hoje. Como é que é o nome? Não, vai acabar, não adianta, não tem mais ninguém, a gente não aguenta mais, eu quero fazer alguma coisa diferente, ou sei lá, tipo, foram milhões de vezes que isso aconteceu, né? A dificuldade realmente do cansaço, assim, do tempo, da necessidade de dispor um tempo grande para organizar as reuniões teóricas, para organizar as atividades práticas. Eu acho ruim um pouco a ideia ruim que a Liga tem na faculdade, mas eu acho que a gente vai mudar ela um dia. Porque muita gente entra no colóquio, começa o ano, muita gente entra e a maioria sai, e a maioria fala mal. Mas é porque eu também, eu quase saí no colóquio que eu entrei, assim. Mas as atividades práticas dão sentido, assim, sabe? Isso fora o preconceito dentro da universidade, assim, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo, isso é bem difícil também. Sem dúvida. Hoje, eu acho que depois de 4 anos é que as pessoas... E a gente sempre divulgando, né? E muita gente ainda não sabe o que a gente faz, não entende. Na Liga de vocês vai ter que ser a mesma coisa que o nosso grupo. Um dia nós temos 5, no outro dia nós temos 3 e assim vai indo. Mas vão passando pessoas, mas cada uma que sai dali, ela sai diferente. Tipo, como se fosse essa ideia... Entra um pouco no porquê a teoria, né? A ideia de bancária mesmo, né? De tipo, ou tu faz caridade, ou tu faz... Não pode tornar isso a tua prática, né? Não pode tornar uma atitude assim realmente a tua prática e a tua vida. Ou não, uma hora tu faz caridade, outra hora eu venho aqui pro meu consultório e atendo, sabe? Tipo, é que a gente pensa e fala assim sempre com muita alegria, com muita... Né, como se fosse sempre aquela coisa maravilhosa. E na verdade, assim, é muito, muito, muito difícil continuar sempre, né? No que a gente... Continuar tanto no projeto, ou continuar fazendo coisas diferentes, né? É uma remada contra a maré constante, né? Porque a gente tem a nossa rotina, a gente tem as nossas coisas para fazer, sempre tem a faculdade, sempre nos atola até a cabeça, e a gente está cansado muitas vezes. E, por exemplo, as sextas-feiras para mim sempre é um dia muito corrido, né? Que é o dia que a gente vai para Barra.
às vezes eu tô dormindo na reunião, assim, mas que tem que ter muita força de vontade para continuar sempre. E eu acho que eu queria meio que deixar relatado isso, assim, que não é só a parte boa, né? Tem uma parte muito difícil, tem uma parte que a gente tem que ficar remando muito contra a maré, mas que tem sua recompensa em vários momentos, assim. Cadê a traqueia? É bem aqui, né? É isso, ó. Tá aqui. O que mais está faltando aí? É muito importante, seria muito importante também que talvez até outras universidades pensassem, outros estudantes de medicina pensassem em fazer, em fundar uma Liga de Educação em Saúde, porque é você meio que tirar aquela coisa assim verticalizada de quem sabe mais, quem sabe menos, para uma ideia de construção mesmo. Porque tudo na Liga é construção de conhecimento, a gente constrói tudo junto. E eu acho que com isso a gente tem muito a ganhar. O que mais me marcou e me incomodou foi que a gente sabia muita coisa, né? A gente, tipo, fazia diagnósticos lindos, com muitos, com nomes muito bonitos, assim, sabe? Tipo, com nomes chiques e... Tá, daí chegava lá pro paciente e dizia pra ele: o senhor tem isso aqui, o senhor tem que tomar esse remédio, o senhor tem que fazer isso, né? Parecia lindo, né? E, bom, daí o paciente saía do consultório e não fazia aquilo, né? Daí eu comecei a me questionar no sentido de: se a gente sabe tudo isso, se a gente tem tudo isso e não consegue fazer que isso tenha uma efetividade, então por quê, né? O que está acontecendo aí no meio do caminho, nessa troca? Tem algum problema? Olha, o que mais marcou assim, foi aquele negócio da pressão, como a gente se cuidar para evitar ela subir muito, porque eu não sabia nada disso aí. Isso aí para mim me ajudou muito. Uma das coisas mais importantes assim, na faculdade, por causa que na faculdade a gente fica muito preso, às vezes, ao conhecimento acadêmico, a tudo, e a gente não vê o paciente como um todo. A gente acaba esquecendo um pouco das pessoas, da sua rotina, dos seus trabalhos, dos seus afazeres, que a doença ela se torna muito importante para a pessoa quando já é terminal, por exemplo. Aí a pessoa se preocupa muito com ela. Não antes. Antes, pelo trabalho, os filhos, é uma preocupação maior. Então, ir lá e ver o paciente, como ele pode conciliar os afazeres de casa com a doença dele, é uma coisa muito boa. Assim. Sobre o problema de pressão também que eu tenho, né? Pra mim, depois que eu comecei a ter mais informação, assim, que vocês me explicaram um pouco mais, sabe que até meus exames deram tudo bom. Eu fiz, deram tudo bom. Até a pressão, coisa que nunca normalizou, agora tá normal, tá boa. O jeito que vocês ensinaram a gente tá fazendo, as coisas tá dando resultado. Então, pra mim foi muito bom entrar na Liga. Me envolver com vocês foi bom.
Indo para a comunidade, assim, como que a comunidade se organiza, né? O paciente que a gente está conversando lá no hospital não é só um paciente. Ele tem uma vida igual essa que a gente vê um pouco melhor quando a gente vai na comunidade, tem família, tá dentro de um contexto de que tem que trabalhar e tem um contexto social por trás disso, sabe? Que a gente vê quando a gente vai para as atividades de extensão e que ajudam mais quando a gente está dentro do hospital a entender que não é só um paciente com uma doença. Mas essa parte da comunicação em saúde, do lidar com o outro, né, do entender a vida do outro dentro das características daquele outro, isso é tão importante quanto, mas nem sempre é tão valorizado. Né? Então, isso também causa muita angústia em muitas pessoas. Né? Então, também as pessoas evitam um pouco essa parte porque isso lhes traz alguma angústia, né, do que vão enfrentar, né? Então, a princípio é um pouco desconhecido e até temeroso, né, do que vão enfrentar. Mas eu acho muito importante a questão assim da atenção primária, porque eu acho que é o contato assim mais, como é que eu vou dizer? Eu acho que talvez seja o contato, não sei se é bem a palavra, mas é o contato mais íntimo que você pode ter com o paciente, assim, porque você conhece de fato a realidade dele, você acompanha. Acho que essa questão do acompanhar, ali do você fazer parte, de você participar do dia a dia, eu acho isso muito importante, assim, porque você mesmo, não sendo daquela comunidade, você acaba se inserindo ali nos problemas ou até nas conquistas, e eu acho que é uma ideia, assim, é um ponto a se pensar. No momento que vocês se dizem grupo, né? Eu acho que no momento quando a gente chega na decisão, não, eu sou o grupo, porque não é dizer assim, é meu grupo, eu sou o grupo, né? Então aquilo ali tu vai carregar para sempre. Às vezes até sem querer, em outros lugares, em outras áreas que tu vai estar trabalhando, tu sempre vai ter um grupo, porque tu vai levar, embora seja só tu chegar ali que tu já teve um grupo que tu trabalhou, mas quando tu vai trabalhar com outras pessoas diferentes, tu vai ver como é um outro grupo. Né? Então a pessoa aprende sempre, né? Sempre grupo. Porque nada acontece sozinho. O que adianta? Né? Vai dizer, eu quero fazer medicina, eu vou trabalhar sozinha, mas como que tu vai trabalhar sozinha pra ti? Né? Tu vai precisar do paciente, tu vai precisar do enfermeiro que aplique. Então tem tudo, né? Então, são coisas que a gente tem que ver que a gente realmente, a gente só tem que aprender a conviver grupo. Conviver com o grupo. Porque a gente vai viver sempre em grupo. A gente acaba... Quando mais a gente avança na medicina, mais a gente vai esquecendo como são, por exemplo, o lado humano. Assim. Eu cheguei aqui na Liga e tal, e comecei a assistir as coisas, achava todo mundo meio louco, meio estranho, mas fui ficando, e eu já tava no terceiro ano, né? Eu já tava eu já tava bem encaixadinha pra ser o que eu queria ser e fazer o que eu queria fazer quando entrei na Liga. Aí fui ficando, até que um dia eu fiz uma declaração aqui, eu cheguei e disse assim, nossa, se a gente acha que a gente é uma caixa, que eles vão pegar o Harrison, o Seth, não sei quem, vão enfiar tudo ali dentro e a gente vai sair cuspindo por aí. Com certeza vão formar médicos com uma visão de mundo muito melhor do que a que se tinha até então. Né? Algo na universidade que não fosse tão objetivo quanto é a anatomia, quanto é a fisiologia. Eu queria uma coisa assim que a gente pudesse mais assim exercer o nosso papel assim, não como médico ou como estudante de medicina, mas como cidadão mesmo, como ser humano, a gente ter esse contato que eu acho que é importante para qualquer profissão, principalmente para nossa. Então, eu acho que o que eu aprendi bastante na Liga assim, é que por mais difícil que seja assim, você mobilizar um grupo, mobilizar uma comunidade, dá certo quando você assim, tem um grupo como é a Liga, um grupo unido, um grupo que realmente quer, e uma comunidade assim, que também tá junto ali com a gente e quer fazer assim, a Liga crescer.
Eu acho que a liga, ela é a melhor da faculdade, eu acho. Uma vez o Tarso falou que ela não é uma liga de disciplinas. Ela é uma liga de capacitações, assim. De a gente desenvolver na gente aquilo que precisa ser desenvolvido, mas não uma disciplina da faculdade, sabe? A gente saber como sentir o paciente, perceber o que ele está dizendo, mas que não está dizendo. Está dizendo com um olhar ou expressão que não é falada, sabe? E isso a liga traz bastante. Mas eu gosto de ver o crescimento que o pessoal que chega no primeiro ano, como eles crescem assim ao longo do ano e depois têm vontade de continuar, como as pessoas modificam o jeito de pensar. Acho que é muito legal você ver quem está entrando agora na liga, o choque que tem, principalmente alunos que vêm de anos mais avançados e que dizem que se reencontram na liga. Eu acho que isso tem um valor muito, 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 muito grande, assim, poder dizer, nossa, estar aqui está ajudando na minha formação, né? Estar aqui está fazendo toda a diferença para o médico que eu vou ser. Estar aqui e conversar sobre o que se conversa aqui não é o que eu converso todo dia na faculdade. E quando eu vejo isso nos meus colegas e o ambiente que se cria e as pessoas ao nosso redor, acho que isso é muito legal, assim. Enfim, eu me afastei da liga e isso me fez sofrer muito, porque eu perdi aquele lugar que eu tinha de respirar. É uma espécie de escape diferente, assim, para as coisas que a gente vai encarar mais pra gente que está no primeiro ano, né? Foi a parte do livro, né? O livro foi legal. Vai ficar na história para sempre. A Eliana sempre tá na minha bolsa. O livro é meu companheiro. Aí eu mostro para todo mundo. Aí os guris começam a mexer, que não tá muito importante, tá? Mas agora eu sou importante, tem até um livro. De que mais eu vou lembrar? De tudo até agora? Bom, eu vou botar aqui, de tudo até agora, são as nossas, né? Eu acho que sempre todas elas são marcantes, de uma certa forma elas são marcantes, porque cada uma é diferente, a gente vem com um assunto, né? Diferente que a gente falou, então todas elas para mim são especial, né? De que realmente nós somos, cada um é um retalhozinho compondo um todo. Né? A gente, se tu for tentar usar um retalho só, tu não consegue usar ele, tipo, ele não te serve pra nada. Mas se tu juntar todos eles, tu cria uma coisa muito boa, muito bonita, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E depois cada um tem as suas particularidades, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de agir. E todo mundo vai fazendo um pouquinho, vai construindo um todo. Assim. Esse é um abraço. Vai. Tudo bom?
Música